Olá, gente, bom dia. Estamos aqui para gravar mais um áudio, um vídeo para o nosso canal. E eu quero agradecer a Deus aqui, porque hoje eu estou aqui com ele, pastor Antônio Delson, responsável pelo programa Falando de Teologia, aqui na Rádio Cidade FM 87,9. É professor também de teologia e pastor na igreja Assembleia de Deus aqui em Feira de Santana, na sede. Você pode falar o que mais você é, pastor Delson? Por favor, fala pra gente aí. Rapaz, eu sou irmão, né? Só os irmãos vão entrar no céu, né? Porque só esses que nasceram de novo. Tá certo. Para mim, a identificação com o caráter de Cristo é sempre meu alvo. O resto são coisas periféricas, né? Ser pastor não é o mais importante. O mais importante é ser parecido com Jesus. E eu quero um dia ser considerado assim, ser parecido com Jesus. Isso é o maior ganho que alguém pode ter nessa vida. Mas você também ensina na Universidade Estadual de Feira de Santana, Sim, né? eu sou físico, né? Sou professor há 26 anos, tenho graduação em física, mestrado e doutorado, e fiz também um estágio de pós-doutorado no exterior, na área de dinâmica orbital, envolvendo detrizes espaciais, asteroides, etc. Tá certo, pastor Delson? Olha, nossas perguntas são práticas, objetivas, e nossa intenção é saber quais são as opiniões dos pastores que nós temos uma confiança e acreditamos que através da opinião desses líderes nós teremos uma resposta mais aclarada, mais apurada para a sociedade feirense, baiana e, por que não dizer, também a população brasileira. Pastor Antônio Delson, a primeira pergunta é: qual o conselho que você daria à população nesse momento de crise que nós estamos vivendo e vendo já muitas pessoas aí em sofrimento, falta de alimento, outras pessoas com problemas até mesmo de ansiedade, psicológicos? Qual é o seu conselho que você daria para a população cristã e brasileira de modo geral? Bom, eu tenho 3 conselhos, né? O primeiro é que se voltem para Deus. Esse é um momento de oportunidade que mostra a fragilidade dos seres humanos em toda a face da terra. É hora de você lembrar do seu Criador, lembrar de que há um Deus sobre todas as coisas e se voltar para Ele. A igreja deve aproveitar a oportunidade para mergulhar na presença de Deus, para entender que igreja não é templo, né? Que igreja somos nós mesmos, e esse é um momento de oportunidade da gente se voltar para Deus, crescer em espiritualidade, né? E esse é o primeiro conselho. O segundo que eu dou é que tome os cuidados devidos, né? Os cuidados devidos, principalmente os idosos, né? Que são mais fragilizados, pessoas que têm certas doenças crônicas. Precisa ter cuidado, porque se forem contaminadas, né, ou contagiadas pelo vírus, elas têm menos chance de superar. Ok? Então, que tome os cuidados necessários. E o último conselho é que cobrem das autoridades a volta ao trabalho, né? Porque eu não sou a favor do isolamento, eu acho que isso é uma bobagem. Do isolamento total. Do isolamento total, né? Eu sou a favor do isolamento dos frágeis, eles devem sim ser protegidos por todos, principalmente pela família, mas esse isolamento total parece ser uma insanidade, no meu ponto de vista, porque estão impedindo com que o país continue seu crescimento na economia, estão destruindo a economia do país. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu peguei dados, né, de ontem. Olha só, país do primeiro mundo, não vou falar do terceiro mundo, não. A Itália, junto com a Espanha, que tem mais de 40 mil mortos, o que está acontecendo? Estão reabrindo. Terça-feira que vem, estão voltando ao trabalho, né? Estão reabrindo livrarias, lavanderias, conveniência, né? Loja de conveniência, loja de roupa, tá? Uma série de prestadores de serviços, pequenas indústrias e comércios. Então, país do primeiro mundo. O que está acontecendo na Alemanha?
Lojas com mais de 800 metros quadrados estão autorizadas a abrir a partir de segunda-feira, com os cuidados, é claro, para que não tenha fila, tá? As crianças estão voltando às escolas, tá? Paulatinamente. Na quarta-feira, houve um registro do maior índice de morte na Alemanha, que foi 285 pessoas. Isso é dado de ontem. Quer dizer, os países estão reagindo, voltando, porque estão entendendo que a economia não pode ser destruída, senão o resultado disso vai ser muito pior, uma miséria muito grande, um caos social. Então, esses países, que inclusive estão com índice de morte altíssimos, mas mesmo assim estão tomando a atitude correta. A Espanha, eu fiz uma anotação aqui, 300 mil trabalhadores não essenciais, considerados não essenciais, foram autorizados a voltar ao trabalho, inclusive os da construção civil, tá? A polícia na Espanha está nas rodoviárias, nas estações de trem, entregando milhares ou milhões de máscara gratuitamente para as pessoas. Aí eu olho aqui o nosso Congresso, né, que as pessoas estão pensando em dizer, olha, por que vocês não cedem, né, o fundo eleitoral, o fundo eleitoral para a campanha? Com esse fundo eleitoral, nós compraríamos bilhões de máscaras, ajudaríamos hospitais e tudo mais. Mas parece que a gente aqui no Brasil tem mente pequena, porque a gente está vendo países que têm uma quantidade de mortes gigantesca e eles já estão, né, reagindo e voltando porque querem proteger a economia também. Aí o presidente, o maluco do presidente Bolsonaro, quer pensar do mesmo jeito para salvar a economia, para que o resultado não seja pior, então ele passa a ser um genocida, né? Olha só que interessante, que mente pequena nós temos. Noruega, Dinamarca, República Tcheca, Espanha, Itália, são países desenvolvidos, já estão retomando o trabalho. Para que resultado científico mais importante do que esse, né? O que está acontecendo aqui, na realidade, eu acho, é uma demonstração da desonestidade intelectual, né, de muitos, e da hipocrisia, certo, desses defensores da chamada ciência, defensores da ciência, mas que não conseguem enxergar essas evidências que são contra essa recessão. Então está havendo uma grande demonstração de hipocrisia desses políticos nossos, uma grande demonstração da maldade. Eles não estão pensando no povo brasileiro. Por isso que eu sou contra esse isolamento total. Tá certo, pastor Antônio Delcio. Olha, você concorda nessa colocação que já estamos enfrentando outros vírus além do que está estabilizado, como, por exemplo, o vírus do medo, o vírus do desemprego e tantos outros que já podem surgir por aí. Além desse vírus que está atacando a saúde, você concorda em afirmar que já estamos enfrentando, por exemplo, o vírus do medo e também dessa queda em massa da economia no Brasil? Não, com certeza. O medo, certamente, a gente vê pessoas temerosas, né? Um dia desse eu passei no banco, encontrei um amigo e a gente ficou conversando um pouco e passou uma senhora toda encapuzada, né? E ela passou e disse assim, olha a distância. Então, as pessoas estão vivendo uma paranoia. É a manifestação do medo. E o medo, com certeza. Observe os nossos idosos. É bom que a gente pense nisso, né? Os idosos, eles já são isolados naturalmente. Por quê? Porque quando a pessoa fica idosa, os filhos já saíram de casa, já estão com responsabilidade com suas próprias famílias, nem sempre podem estar na casa dos pais toda semana, alguns conseguem ir, outros não, então eles já estão no isolamento normal. Outros, além dessa situação que nós impusemos aos nossos idosos, né, o que é que acontece? Tem aqueles que são da igreja, que têm a igreja como seu ambiente social e estão impedidos de ir à igreja. Então, e ainda diz assim, ó, se você sair, agora estou falando dos idosos de uma maneira geral, se você sair, você vai morrer. Você não pode receber um neto, não pode receber uma visita, que ele pode trazer o vírus e você vai morrer. E isso é verdade, sim.
Só que a gente precisa saber como falar isso, porque há esse perigo. Só que quando você buzina 24 horas por dia falando do mal do vírus, você está gerando um pânico na sociedade. As pessoas não falam da curva da morte, que é uma curva pequena, em relação à curva do contágio. As pessoas não falam da curva dos recuperados, mas só enfatizam a curva dos contagiados. E aí, claro que isso aí vai gerar 24 horas os jornais da TV noticiando isso. Isso gera dinheiro, inclusive, para eles, né? Porque tem sempre audiência. Então, estão fazendo uma maldade em cima de uma coisa que me parece que é grave, mas não tão grave. Por exemplo, a dengue e outras moléstias, tuberculose, continuam matando milhões por ano. No Brasil, milhares de pessoas morrem de dengue por ano. No mundo, a tuberculose mata muito. E aí eu pergunto, os problemas cardíacos, que morre muita gente também, as diversas causas de morte, isso não vale nada. O que vale agora é só a notícia sobre o coronavírus. Inclusive, esses índices dessas doenças que eu falei superam os índices do coronavírus. Então, esse é um vírus terrível, o vírus do pânico que se espalhou. E, voltando especificamente à sua pergunta, hoje nós temos sim um problema na economia, está patente aí. O primeiro mundo está mostrando isso, inclusive. O primeiro mundo percebeu aí, né? E diz, não, nós temos que reagir, temos que nos organizar, mesmo com alguns países da Escandinávia, nem adotaram o isolamento, adotaram o afastamento. Continuaram com algumas atividades, hoje já estão retomando, e estabeleceram o quê? O afastamento, como hoje você tem na farmácia. Na farmácia tem aquela linha estabelecida, você pede ali, o moço lhe dá o remédio, você paga, tudo bem. Eu tenho ido ao supermercado, tenho ido no centro de abastecimento Feira de Santana, um verdadeiro inferno de gente. As pessoas lá não estão como estavam antes, não. Está pior do que estava antes. Aglomeração tem. A aglomeração aumentou, as pessoas estão se tocando, se abraçando, conversando, um na cara do outro. E eu perguntei no centro de abastecimento, me diga aqui, perguntei a vendedores, tem notícia aqui de pessoas que se contaminaram, pessoas com o coronavírus? Não. Cheguei no supermercado, conversei nos supermercados que eu tenho ido com as pessoas que estão ali no caixa, as meninas do caixa que não tem nem 1 metro, né, em relação às pessoas que passa gente vamos dizer assim, da Bahia toda ali, gente com um bocado de problema. E eu pergunto, vocês têm aqui funcionários com problema de coronavírus? Não, não temos não, graças a Deus. O que é que a gente está aprendendo assim? O que é que eu aprendi com isso? E é o que os cientistas sérios estão falando. Observe, a boa parte, mais de 90% da sociedade, né, ela pode sim ir para o trabalho, e se pegarem o vírus, eles não vão morrer, como aconteceu com H1N1, não vão morrer, vão desenvolver anticorpos. Agora, quem pode de fato morrer é essa pequena porcentagem de pessoas mais idosas, eu falo do ponto de vista estatístico. Então, o ideal seria as pessoas voltarem para o trabalho com as proteções, digamos assim, recomendadas, mas não deixar a economia ir para o lixo, que é o que está acontecendo. Observe que o jovem está sendo contaminado e está sem sintoma e ele mesmo nem está sabendo, mas ele está contaminado. Esse vírus é terrível, a expansão dele, o contágio dele é gigantesco, mas a maioria da população não vai morrer. Eu fiz aqui, me permita, por favor, eu estava fazendo as contas, eu peguei alguns países, tá? O mundo hoje tem coisa da ordem de 7,5 bilhões de pessoas, tá? O mundo, a morte, dado de ontem, 152.238. Isso em relação à população do mundo é 0,002%. O número de mortes em relação ao número de contagiados, que foi 1.503.630, somado com o 567.279 que foram os recuperados, isso dá 7,4% da população. Observe, do mundo todo. Vamos falar da Índia. A Índia tem 1,29 bilhões de pessoas.
A morte em relação ao total de pessoas é 0,0004%, tá? E em relação aos contagiados, 3,4%. Rússia, os números são 0,0002%. E em relação aos contagiados, o número de mortes foi 0,009%. China, que tem 1,38 bilhões de pessoas. Observe os números da China. Em relação à população, o número de mortes foi 0,003%. E o número de mortes em relação ao contagiado, 5%. Tá? Quando a gente vai para o Brasil, olha os números do Brasil. Números de ontem, 17.517 contagiados, 2.141 mortes. Observe, nós somos cerca de 210 milhões de pessoas. Então, o número de mortes em relação ao número de pessoas do país dá 0,008%. E em relação aos contagiados, 6,8%. E aí você vai andando em diversos países. Vamos olhar a Itália. Os números são 0,04% em relação à população da Itália e 15,2% em relação aos contagiados. Esse é o maior número que temos, né? Tem a Espanha, que é 11,6%, né, dos contagiados, né? Tem a Bélgica não, mas eu tenho 11,8% na Suécia, é um número grande também. Estados Unidos, apesar de ser um número grande, mas estatisticamente, quando você faz a proporção, dá 5,5%. Então, o que a gente está dizendo aqui é que uma pandemia que não consegue chegar nem a 0,1% da população mundial. Ou seja, e quando você vai ver esse número de mortes, mais de 90%, lamentavelmente, é de pessoas idosas que nem estão mais no mercado de trabalho e que podem ser protegidos. Eu critico essa ajuda do governo, e eu quero explicar por que eu critico. Porque se você pega R$600 para as pessoas que inclusive ganhariam R$2.000, R$3.000 por mês, só vão receber 600 mil, né? Ou desculpa, R$600 ou R$1.200. Se você não desse esse dinheiro e pegasse isso é uma impressão que eu tenho, pegasse todos os idosos e colocasse em hotéis dignos e os protegesse ali com toda a dignidade, o país gastaria menos e botasse todo o resto para trabalhar. Essa é a impressão que eu tenho, olhando o volume dos recursos que a gente está, digamos assim, trabalhando de liberação do governo federal. Então, é isso que eu acho, tá? Eu acho que o maior vírus que a gente enfrentará vai ser esse caos na economia brasileira, se continuarmos assim. Olha só, última pergunta que não quer calar. Para todos aqui, em 1 minuto, pastor Delcio, me responda. Você acredita que está sendo estabelecida uma nova ordem mundial ou isso é apenas uma teoria de conspiração? Olha só, meu prezado, quando você nós sabemos que hoje 70% da riqueza do mundo, das riquezas do mundo, estão nas mãos de 150 famílias bilionárias, né, no mundo. Quer dizer, bilionárias ou trilionárias, isso já é conspiração. Significa que todos nós que somos os réis mortais, que é 7,5 bilhões de pessoas menos 150 pessoas, nós estamos brigando aqui, todo mundo brigando por 30% da riqueza do mundo. Isso já é uma conspiração. E o resto está tudo com eles. E essas pessoas sempre existiram, sempre houve essa gente que está em cima da carne seca, que tem muitos governos na sua folha de pagamento, nem precisam ser governo, porque tem governo nas suas mãos, tá certo? Nunca quiseram dividir essa riqueza conosco. O mundo jaz no maligno, está na Bíblia. Quando diz que o mundo está no maligno, já está dito que há uma conspiração, sim. Existem diversas conspirações, entre elas de um domínio mundial, claro que sim. Existem declarações de governos ou de instituições que renovaram ou ressuscitaram a teoria maltesiana. Eu não vou falar porque você só me deu um tempo, mas essa teoria foi renovada e eles pregam que o mundo tem que ter menos gente do que tem hoje.
diminuição de população. Diminuição de população, exatamente para eles não dividirem a riqueza com as pessoas. Mas isso é uma outra discussão. Eu não duvido de maneira alguma, eu não sou bobão, não duvido de maneira alguma que há sim esse Big Brother, que há sim uma conspiração para estabelecer um domínio mundial, e a própria Bíblia mostra que haverá esse controle mundial, esse domínio mundial. Não sejamos inocentes. É isso aí, gente. Eu amei o vídeo, você gostou? Esse é o pastor Antônio Delson e o nosso próximo vídeo, aguarda a gente aí. Muito obrigado. Ok, obrigado, até mais. Deus abençoe.